Amém! Sejam todos bem-vindos a mais uma oração da madrugada. Estamos juntos para falar com Deus. Você chegou até aqui porque o Senhor te trouxe, porque Ele tem coisas boas para realizar, porque Ele tem respostas ao seu problema, porque Ele vai te livrar, porque o Senhor tem as mãos estendidas para abençoar. Se você já está inscrito neste canal, você já está recebendo orações, já está participando desta grande corrente de vitória. Agora, se você não está, inscreva o seu nome. É gratuito, basta apertar o botão inscrever-se, porque ao se juntar, nós estamos cumprindo algo que o Senhor nos ensinou, concordar a respeito de qualquer coisa. Qual é o problema que se levantou contra a sua vida? Você vai vencê-lo. Nós estamos no mesmo propósito, na mesma fé, e você vai receber a sua resposta. E esta semana nós estamos na semana de tomar posse. Todas as bênçãos que o Senhor já preparou, tudo aquilo que Ele já fez, é para nós e para os nossos filhos, para a nossa geração, para tudo o que está envolto na nossa realidade hoje. O mesmo Deus que agia lá, age agora. O mesmo Senhor que fez milagres lá no passado, faz milagres hoje, aqui no presente, e é para você, para os seus filhos. Então vamos orar. Pai, o Senhor que é Deus de poder, o Senhor que é Deus de honra e de vitória, e que não deixa, Senhor, aqueles que creem em Ti ficarem sem resposta, age agora em favor desta pessoa. Senhor, entra, meu Deus, na causa desta pessoa, ó Pai, e muda a sorte. Visita esta pessoa que ela está aqui apresentando no Teu altar e que está doente lá naquele hospital, que está, Senhor, com aquela palavra médica, com aquele diagnóstico médico que não tem mais o que fazer. Senhor, quando o Senhor faz, ó Deus, não importa a situação, o Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor faz, ó Deus. E o Senhor, ó Deus, intervém com todo aquele que se chega ao Teu altar, bate as Tuas portas, crendo que o Senhor pode fazer. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a saúde que esta pessoa está apresentando agora diante do Teu altar. Apresentamos diante de Ti, Senhor, esse problema financeiro que esta pessoa está apresentando diante de Ti. Apresentamos, ó Deus, esta família, esse filho, Senhor, que virou a cabeça, Pai, que está contrário aos pais, que de repente se esfriou no relacionamento familiar, que está lá, ó Deus, envolvido com problemas de entorpecentes, que está lá, meu Deus, andando com aquelas pessoas que estão lhe dando maus conselhos e que estão trazendo ideias na cabeça dele, dela. Nós apresentamos diante de Ti e Te pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor faça, ó Deus, um milagre dos céus acontecer, que o Senhor mova a Tua mão, ó Deus, e que o Senhor arranque esta pessoa, arranque esta enfermidade, arranque este mal financeiro com o Teu poder, ó Pai. Que o Senhor faça, ó Deus, para esse poderoso testemunho que esta pessoa, ó Deus, vai proclamar, meu Pai. O Senhor, ó Deus, prometeu e o Senhor fez para todos aqueles que creram, porque as Tuas promessas, ó Deus, de que o Senhor veio para curar, para salvar, para libertar, estão feitas, ó Pai. O que faz a diferença, meu Deus, é quando uma pessoa crê. Se esta pessoa crê, meu Deus, então ela vive o milagre. Então ela vive todas as promessas do Senhor. O Senhor intervém, ó Pai. O Senhor faz. E o Senhor, ó Deus, não está com a mão encolhida, escolhendo para quem estender. O Senhor não olha para uma pessoa e diz: essa eu vou estender a minha mão e vou abençoar. Essa não. O Senhor, ó Deus, continua com as mãos estendidas e o Senhor, ó Deus, convida a todos. Participam das Tuas bênçãos os que creem. E crer, meu Deus, é exatamente o que aconteceu, Senhor, com o Abraão. Diz a Tua palavra:
Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sai, eu tenho algo a fazer com você, sai dessa terra. Eu vou te mostrar o que é. E lá você vai encontrar claramente uma grande nação, uma grande bênção, um nome honrado, e você vai ser uma bênção. Então, quando o Senhor disse essas coisas para o Abraão, ele mostrou que creu, porque o Senhor disse: eu vou te abençoar, vou amaldiçoar todos os que te amaldiçoarem, não precisa ter medo, e eu vou fazer com que todos os moradores da terra sejam abençoados pelo testemunho que eu vou fazer em você. Quando o Senhor falou todas estas coisas a Abraão, ele não pensou duas vezes. Diz a palavra: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, que era o seu sobrinho. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. O Senhor, meu Deus, falou detalhadamente tudo o que ia fazer com Abraão. E quando Abraão partiu, ó Pai, quando ele foi até lá, Senhor, quando ele abriu mão daquela maneira que ele tinha de viver, a casa do Pai, a maneira que ele foi ensinado desde criança, a maneira como ele recebeu o ensinamento, porque dentro da casa dos pais nós recebemos ensinamentos que, se não são de acordo com a palavra, ficam atrapalhando a nossa mente, ficam atrapalhando as bênçãos do Senhor, porque são feitos em outro padrão, são feitos de outra maneira. Uma maneira simples de entender isso, meu Deus, é quando um pai e uma mãe ensinam os seus filhos que eles precisam fazer algo com as próprias forças para ter resultados. E, na melhor das intenções, os pais ensinam essas coisas para os filhos porque não querem vê-los sofrer. Mas, quando um princípio está fora da tua palavra, a pessoa nunca vai atingir o bem que o Senhor projetou. Aquele que o Senhor tinha em mente quando colocou esta pessoa no ventre da sua mãe. Porque a verdade, meu Pai, é que o princípio da palavra de Deus não significa que vamos ter as coisas conforme as nossas forças, significa que vamos ter as coisas conforme a força do Senhor. E quando acreditamos nesse ensinamento recebido da casa dos nossos pais, então nós passamos a nos esforçar, a nos empenhar, a nos cansar. E se encontramos embates espirituais e as coisas começam a não dar certo, fica também uma outra ideia atrapalhando a mente de que para mim não dá certo, que eu não consigo, que eu tento e não consigo. Mas a palavra de Deus é bem clara. Ela diz: é que o Senhor é quem faz as coisas por nós. O Senhor é quem age em nosso favor. O Senhor é quem nos dá a vitória. Mesmo que pessoas se preparem para a batalha com cavalos, com força, com armas, com inteligência, com estratégia, a vitória vem do Senhor, ó Pai. Se o Senhor não der a vitória, com todo esse preparo, aquele exército vai perder a batalha. Mas para quem o Senhor dá a vitória, mesmo que esta pessoa não tenha todos os recursos para ganhar uma guerra aos olhos naturais, o Senhor vai dar a vitória e essa pessoa vai ganhar. Então o Senhor falou claramente para Abraão: sai da casa do teu pai. Abandona a ideia que você aprendeu na casa do teu pai que não condiz com a palavra. Porque existem coisas que nós aprendemos com os nossos pais que são princípios da palavra. Isso nós não devemos deixar. Mas aquilo que nós aprendemos que não é o princípio da tua palavra, Senhor, fica ali como um peso, nos atrapalhando. E Deus falou para um homem que iria dar uma descendência, que o quadro desse homem era que ele não podia ter filhos. Ali onde ele estava,
ele já estava condenado a morrer sem filhos. E como aquele pensamento ali era forte, era decidido já, era sem poder mudar, então se ele continuasse ali, meu Pai, ele jamais viveria esta promessa. E a tua palavra diz, meu Deus, que quando o Senhor falou com ele, ele tinha 75 anos. Ou seja, ele já tinha chegado na situação de acreditar na impossibilidade. Ele já tinha chegado naquele momento em que ele poderia ter concluído: para mim, para minha esposa, não tem filhos. Nós não vamos gerar filhos. E meu Deus, o Senhor falou contrariamente, completamente o oposto disso. O Senhor não disse que iria dar um filho para ele, o Senhor disse que iria fazer dele uma grande nação. O Senhor disse que, independente da impossibilidade dele, independente dos resultados dele e do tempo decorrido, o Senhor iria fazer dele não apenas pai de uma criança, como todas as pessoas, não apenas pai de um casalzinho de filhos ou de algumas crianças dentro da sua casa. O Senhor iria fazer dele o pai de uma grande nação. E não é só isso. Além de ser uma grande nação, o Senhor ainda tinha para ele, meu Deus, que essa nação seria uma fonte de bênção para todas as famílias da terra. Diz o texto que em ti, ou seja, na sua descendência, em todas estas pessoas que eu vou suscitar de você, em ti, todas as outras pessoas serão abençoadas. Meu Pai, quem é que pode fazer algo tão grandioso assim diante de uma impossibilidade tão real, tão grande, tão longa? Abraão já sabia que ele não iria ter filhos se ele continuasse ali, porque ele já estava convivendo com essa realidade há 75 anos. E quando o Senhor falou para ele todas estas bênçãos claras: eu vou te abençoar, eu vou te dar uma nação, eu vou te dar honra, eu vou dar para você um legado, uma descendência. O que eu vou fazer com você vai ser uma influência poderosa muito depois da sua passagem por essa terra. Você, Abraão, tem a minha bênção, e porque eu vou fazer, toda essa impossibilidade que você vê hoje não vai prevalecer contra você. Assim o Senhor vem falando para todos nós a respeito de todas as impossibilidades que estamos vendo. Qual é a impossibilidade que se levantou contra você? O que é que está dizendo para você que é o fim? Qual é o tempo decorrido? Se você já tem 75 anos, ou mesmo que tenha mais, não importa, porque o Abraão foi ser pai com 100 anos. Depois dessa promessa, o Senhor ainda levou o período de mais anos pela frente até chegar o momento dele realmente segurar um bebezinho no colo e deste bebê formar ainda uma grande nação que viria muito depois da própria vida do Abraão. Então não importa o tempo decorrido, não importa quanto tempo você está vivendo isso, o Senhor está liberando sobre a sua vida a unção, o poder, a capacitação que é dele, não é sua, é dele. E se é dele, vai ter sucesso. E se é dele, vai haver conquista. Porque a força dele é uma força imparável. A força dele é uma força invencível. É isso que significa: ele é Senhor. O nosso Deus é Senhor. Ele está acima de todo poder, todo principado, toda potestade. Sobre ele não vale nenhum impedimento, contra ele não vale nenhuma batalha. Ele é o Senhor. Diante dele todo joelho se dobrará,
todo joelho, seja de amigo ou de inimigo, de servo ou de perseguidor, todo joelho. Então este problema que se levantou contra a sua vida vai se dobrar. O Senhor vai agir. O Senhor vai fazer, é a força dele. Meu Pai, muito obrigado, porque este poder que em nós opera é o mesmo que operou em favor de Abraão. É o mesmo que suscitou para um homem sem filhos uma descendência poderosa na terra. Meu Deus, este poder que está disponível hoje, agora, é para nós e para os nossos filhos. Nós cremos, nós adentramos, nós confiamos e paramos de fazer conforme as nossas forças. Pare de fazer o que você está fazendo para atingir um objetivo que você não pode atingir. Pare de tentar mudar a cabeça do seu filho. Pare de tentar colocar ideias na cabeça do seu marido. Pare de tentar articular coisas para fazer acontecer. Não é pela sua força, não é pela sua inteligência, é pelo poder de Deus. Estar aqui diante do altar, orando e falando com Ele, é o que resolve. Porque quando Ele age, as coisas acontecem. Quando o Espírito dele se move, coisas poderosas acontecem. E o Espírito dele se moveu para Abraão, dizendo: Abraão, sai dessa terra. O primeiro passo que o Senhor pediu, o Abraão obedeceu. O Abraão não podia ter filhos, o Abraão já tinha uma idade avançada, o Abraão não tinha uma perspectiva de futuro pela frente, mas o Abraão nem falou sobre essas coisas, ele simplesmente obedeceu. Então, fique calado a maior parte do tempo. Ore sem cessar. Para abrir a boca e falar, é só para falar com Deus. É só para se derramar no altar. É para colocar todas as nossas angústias e aflições diante de Deus e apresentar para Ele todas as impossibilidades. Porque é o poder dele que age. É o agir dele quem faz. É Ele quem detém a autoridade e o poder. Se Ele não fizer, não adianta tentarmos fazer. Não adianta tentarmos operar, porque não vai funcionar. O Senhor diz em uma linguagem que, nessa nova maneira de enxergar as coisas, se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer e confiar, confie que Ele fará. Essa confiança, a confiança que você olha para um problema maior do que a sua força e você sabe, você tem a consciência de que não pode resolver. Confiar que Deus pode resolver e que Ele vai fazer em seu favor te deixa numa situação aceitável diante do Senhor. Este é o trecho de Romanos 4, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5 da Bíblia A Mensagem, que diz exatamente na confiança do Senhor. O Senhor que é poderoso, o Senhor que não perde batalhas, o Senhor que faz o impossível acontecer, Ele faz por você. Ele age em seu favor. Ele tira todas as cadeias. Ele tira todo o mal. Ele livra você. Ele arranca esta angústia da sua alma. Ele livra você desse cativeiro. Ele transforma a situação da sua família. E não é pela sua força, não é pela sua vida, não é pelo seu merecimento, é pelo poder dele e pelo amor que ele tem na sua vida. É porque Deus te ama que você tem um futuro promissor. É porque Deus está com os olhos em você que você é abençoado. Não é porque o valor está em você.
O valor que você tem está no amor dele por você. Quando entendemos isso, andamos em humildade com o nosso Deus. Andamos em humildade com as pessoas. Olhamos com um olhar de compaixão para quem está errado e procuramos obedecer todas as vontades, as direções do nosso Deus para nós. E Ele tem direção para todas as áreas da nossa vida. Então, não se iluda com nenhuma voz desse mundo. As vozes desse mundo, elas são de várias maneiras perturbadoras e enganosas. São as vozes que dizem que não vai acontecer, é um tipo de engano. São as vozes que dizem que você merece, você pode fazer algo, é outro engano. São as vozes que dizem que para você não tem jeito por causa de circunstâncias, é outro engano. Todas as outras vozes não são definitivas. A voz que define o seu futuro, que é poderosa para mudar a sua sorte, é uma só, a voz do Senhor. Então confia nesse Deus, faça conforme a orientação dele. Estamos juntos aqui, concordando com a sua vitória, e você vai viver o seu milagre. Você vai viver a sua promessa, porque o Senhor é quem age em seu favor. E em nome do Senhor Jesus, toda amarra maligna, todo espírito de engano, todo espírito de trevas, eu repreendo em nome do Senhor Jesus e declaro sobre a sua vida a posse de todo o bem que o Senhor tem para você. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias. O Senhor é contigo. Até amanhã.